Olá, você ligado no canal Cuidando do Jardim, obrigado pelo carinho da sua companhia. Nos últimos 10 anos, segundo dados do IBGE, o divórcio cresceu 160% no Brasil. E a gente quer trazer contribuição para os casais, para os relacionamentos. Se você gostar, dê o seu like aí, se inscreva, compartilhe e ajude também outras pessoas a ter acesso a essa informação, Márcia. Em Marcos capítulo 10, Jesus foi questionado pelos fariseus sobre qual seria o motivo para o divórcio. Se na lei estava escrito. Na verdade, eles queriam testar Jesus. Mas Jesus deu uma resposta muito interessante, que é: pela dureza do vosso coração, que Moisés deixou escrito a possibilidade de divórcio. Mas não é assim o propósito de Deus, porque a Bíblia diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aqui a gente traz o resultado de uma pesquisa divulgada em 2012, feita com os maiores escritórios de advocacias do país, falando sobre as principais razões pelas quais as pessoas mais se separam. A primeira delas, Luiz Alberto. Pois é, é um negócio tão impressionante, porque essa pesquisa mostrou que nos últimos 200 anos, apesar da dinâmica da sociedade ter mudado, os motivos pelos quais os casais se separam continuam os mesmos. Jesus disse que só tem um motivo, é a dureza do coração. Gente, divórcio é dureza do coração, porque se houver perdão, não vai ter divórcio. Mas, segundo essa pesquisa com esses advogados, o primeiro motivo pelo qual os casais mais se separam aqui no Brasil é a traição, Márcia. E o que a gente quer trazer para você? Um alerta para prevenir a traição. Sabia que tem como prevenir a traição? Pois é, e nos nossos seminários para casais, nós nos últimos 8 anos temos falado sobre esse assunto, até para ensinar os casais a como continuar casado. Porque é uma arte no dia a dia. Todo relacionamento precisa de manutenção. Todo relacionamento precisa de adubo, né? Todo jardim precisa de cuidado. E jardim né? dá trabalho. Dá trabalho. Então, ensinando a como ficar casado, como ser feliz. Então, o primeiro motivo é a traição, é o que mais destrói casamentos no Brasil. E como evitar a traição? Primeiro, é preciso ter a consciência de que a traição é um desastre, é algo desastroso, é uma tragédia. Lembra da barragem de Mariana em novembro de 2015? Teve, parece que 2 anos depois também, teve Brumadinho também, né? Tivemos Mariana. Brumadinho foi em 2019. E depois tivemos Mariana, depois tivemos Brumadinho, né? Então, é um desastre, gente. A traição é assim, é como aquela água da barragem que vem, vai levando tudo, e quem está lá embaixo, quem está ali ao lado, sofre aquela enxurrada, a família inteira sofre num divórcio. A traição, ela deixa sequelas. Ela traz sequelas no coração dos filhos, no coração de quem é traído. Ela deixa uma marca, muitas vezes, no ministério daquela pessoa. Então, ela precisa ser evitada. E como lá no desastre de Mariana e em outras situações, tem uma pressão, tem uma brecha que de repente estourou. Uma barragem, ela não estoura, bem lembrado isso aqui, porque uma barragem, ela não estoura de uma vez. A barragem estoura se tiver uma pequena fresta, e naquela frestazinha vem uma pressão tão grande, né, que quando arrebenta aquela fresta, arrebenta com tudo. Né? Uma barragem não arrebenta se tiver uma grande passagem de água. É uma frestazinha, uma pequena fresta. E tem até um escritor que disse que o divórcio é a interrupção de sonhos. Filhos que poderiam nascer, não nasceram. Sonhos de famílias, comprar casa, comprar um carro novo, viagens com a família, com os filhos, sonhos que poderiam ser construídos, e o divórcio interrompe tudo isso. Então, é um prejuízo em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E a traição, ela não acontece de um dia para o outro. Assim como no exemplo da barragem, é uma brecha que ela não é tratada, não é cuidada, não tem a manutenção, até que vem um grande desastre. A família de Ló, lembra de Ló? Ló não foi parar em Sodoma e Gomorra de um dia para o outro. Ele foi indo. Se você ler Gênesis capítulo 13, você vai ver
que Ló foi armando as suas tendas para o lado de Sodoma e Gomorra. Ele foi se acostumando com o modo de vida daquelas pessoas. E a gente vê que a família de Ló foi tirada de Sodoma e Gomorra, mas a cultura daquela cidade afetou o comportamento da família de Ló. Primeiro, a mulher olhou para trás. Segundo, as filhas embebedaram o pai e tiveram um caso ali de incesto com o pai. Então, aquela situação pecaminosa contaminou aquela família. Não dá para negociar com o pecado, é muito perigoso negociar com o pecado. O que a Márcia está dizendo, a família de Ló foi tirada de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração deles. Então nós temos que tomar muito cuidado conosco, com os nossos filhos. Não dá para negociar com o pecado. Isso é muito perigoso, é desastroso. Então o que acontece? Qual é o alerta que a gente quer passar? A traição ela não acontece de um dia para o outro. Então você precisa observar coisas que estão te levando para Sodoma. Olha só, por exemplo. Internet. Podemos falar de internet? Podemos. Gente, nós temos recebido muitas reclamações de casais com relação à questão do mau uso da internet. Na época de Jesus, tinha um ditado no Império Romano que uma mulher, para casar com o imperador César, essa mulher tinha que ser honesta, tinha que ser bonita, tinha que ser pura e tinha que ser honesta. Mas tinha um ditado que diz o seguinte: a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. E eu vejo às vezes pessoas que, no meu convívio, são amigos que às vezes são casados há algum tempo e vão para as redes sociais e parece que aquele amigo é solteiro. E eu sei que, a gente sabe que ele é casado, mas vive uma vida nas redes sociais de solteiro. Não usa aliança, não é? Aliança é o símbolo. Caminho para Sodoma. Caminho para Sodoma, pezinho para Sodoma e Gomorra, né? Não põe foto da família, da esposa, dos filhos nas redes sociais. Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. O que quer dizer isso, Luiz Alberto? O que quer dizer isso, Márcia? O casado tem que parecer casado. E as mulheres, muitas vezes, nas redes sociais, elas se colocam numa vitrine. De repente, vai dormir, coloca lá uma lingerie, uma roupa e faz uma postagem lá. Boa noite, Deus é fiel. Coloca a legenda bíblica, bíblica ou, sei lá, uma legenda pura. Não vai tornar aquela foto que de repente está passando uma mensagem que não condiz. Então as pessoas precisam se cuidar. E não é só essa exposição na internet, é o que vem depois disso. É um chamamento lá, tem um casal amigo nosso que fala que sabe qual que é a senha do diabo na internet. Que ele fala, oi, sabe aquela coisa que é suspeito. O casado tem que parecer casado. A gente não precisa ter conversas secretas na internet. A Márcia tem a senha. Não precisa não deve. Não deve. A Márcia tem a senha do meu celular, tem a senha das minhas redes sociais, eu tenho a senha dela. Então o casado não pode ter segredo, gente. Não pode ter segredo. Nós temos tido reclamações e acompanhamos casais, orientamos casais que chegam pra gente e dizem, Luiz Alberto, Márcia, o meu marido à noite fica com conversa com quem eu não sei. A minha esposa à noite fica postando foto sem necessidade. Troca de mensagens. Trocando mensagem com alguém que eu não sei. Isso tem destruído muitos casais, muitas famílias. E muitas dessas pessoas chegam pra gente, eu não queria que isso tivesse acontecido. Mas o que? Não vigiou. A Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então quando você está dando brecha, está dando espaço, tá com conversas íntimas, a melhor amiga do homem casado é a esposa. O melhor amigo da mulher casada é o esposo. E tem gente que vai se colocando numa posição de risco. Tá dando brecha para a destruição do casamento. Gente que às vezes tem uma amizade muito fina, sabe? Uma amizade com algum casal e só vai se o outro for e aquela coisa. Eu não estou dizendo que toda amizade entre casais acaba em traição, mas eu já vi muitos casos de gente que traz alguém para dentro da sua casa. Foi a minha melhor amiga me traiu. E homens também são vítimas desse excesso de confiança.
O primeiro motivo para o divórcio no Brasil é a traição, mas ela pode ser evitada. Existem sinais que nós estamos compartilhando com você aqui no Cuidando do Jardim, que você tem que ficar atento. A Márcia diz assim que a mulher tem uma anteninha, um radar. Mas às vezes esse radar falha. Às vezes você não dá atenção para os sinais. Dê atenção para esses sinais. Muito cuidado. Valorize o seu casamento. Valorize o seu relacionamento. Não se coloque em situação perigosa e não deixe o seu cônjuge também se colocar em situação perigosa. Às vezes a intimidade do casal está sendo negligenciada. Às vezes um está trabalhando demais, o outro está estudando demais, o casal não tem tempo de qualidade. Cuidado com esses sinais. O casal tem que andar junto, o casal tem que ter tempo de qualidade. Então, observe esses sinais, se de repente um ou outro não está a caminho de Sodoma e Gomorra. A gente sabe que um erro na vida não é uma vida errada. Verdade. Mas muitos problemas, muitas dores, elas podem ser evitadas, Márcia. Então, olha, fique alerta, não dê brecha. Seja o melhor amigo do seu cônjuge, a melhor amiga do seu cônjuge e cuidado com interferências, com amizades, com troca de mensagens, com segredos entre o casal, isso não deve existir. Cuidado com a traição, ela pode ser evitada. Se você gostou do conteúdo, por favor, compartilhe e ajude outras pessoas aqui do nosso canal Cuidando do Jardim.